Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar uma pesquisa super recente e simplesmente fascinante sobre envelhecimento muscular, obesidade e os benefícios ocultos e muitas vezes ignorados do levantamento de peso. É muito comum acharmos que já sabemos exatamente como o corpo humano reage aos exercícios, mas a ciência sempre encontra um jeito incrível de nos surpreender. Para começar, vamos direto a uma pergunta central que desafia o que quase todo mundo assume como verdade sobre exercícios e peso corporal. Será que o treinamento com pesos realmente tem o mesmo impacto em todos os tipos de corpos, especialmente à medida que a gente envelhece? Essa é uma dúvida que intriga especialistas da saúde há anos e que vai nortear toda a nossa discussão a partir de agora. Nessa análise, a gente vai destrinchar um estudo científico super denso e muito recente, de 2026. Os pesquisadores acompanharam bem de perto 30 mulheres com idades entre 60 e 79 anos. O objetivo? Ver exatamente como os corpos delas se adaptavam a um regime rigoroso de treinamento de resistência durante 12 semanas. Era a chance perfeita para mapear o impacto real do exercício estruturado. E isso nos leva à primeira parte da nossa análise, o dilema do músculo no envelhecimento. Para entender o tamanho do problema e o que está em jogo aqui, a pesquisa traz uma estatística de cair o queixo. Uma perda de 10% da massa muscular ocorre tipicamente até a gente chegar aos 50 anos. E o pior é que esse declínio acelera rapidamente depois dos 70. Isso significa que, sem qualquer tipo de intervenção, o corpo perde naturalmente a sua principal fonte de força, o que pode comprometer aquelas tarefas bem simples do dia a dia. E aí que a obesidade entra em cena como um fator que agrava, e muito, esse cenário normal de envelhecimento. Ela altera fisicamente a estrutura músculo-esquelética de dentro para fora. A infiltração de gordura no músculo e a inflamação crônica criam um ambiente celular completamente hostil. Ou seja, o cenário da perda muscular é muito mais complexo do que apenas aquele ganho de peso que aparece na balança. Agora vamos ver como isso foi testado na prática, na parte 2, a intervenção de 12 semanas. O que é realmente bacana sobre a metodologia desse estudo é como eles dividiram as 30 participantes. Elas foram separadas de forma bem equilibrada em dois grupos, um de peso normal e um grupo com obesidade, para um ensaio paralelo. Isso permitiu que os cientistas comparassem lado a lado como a composição do corpo que a pessoa já tinha afetava os resultados de um mesmo programa de treinamento. E a rotina não era brincadeira, viu? As participantes iam para a academia 3 vezes por semana para fazer exercícios em máquinas que trabalhavam o corpo todo. Ao longo dessas 12 semanas, elas foram aumentando a carga de forma constante, passando de 60% para 80% da capacidade de uma repetição máxima. Isso garantiu que os músculos fossem verdadeiramente desafiados e estimulados a crescer. Avançando um pouco, chegamos à parte 3, definindo a qualidade muscular. Antes de revelar os resultados da intervenção, a gente precisa desconstruir um jargão científico super importante. O estudo inteiro gira em torno desse conceito de qualidade muscular, provando que a nossa saúde biológica é determinada por muito mais do que apenas o volume ou o tamanho visual de um músculo. É uma visão incrivelmente mais completa da saúde física. Então, o segredo aqui é separar as coisas. De um lado, temos a forma física do músculo, a parte morfológica, que inclui coisas como a espessura. Do outro lado, temos a função real do músculo, que é basicamente o quanto de potência e força ele consegue gerar na prática. Entender essa diferença entre forma e função é a chave principal para decifrar as maiores descobertas dessa pesquisa. E isso nos leva direto para a parte 4, os resultados morfológicos surpreendentes. Olhando de perto para o primeiro conjunto de dados baseados em exames de ultrassom, a gente se depara com uma revelação muito inesperada em relação ao crescimento muscular físico. O grupo de peso normal aumentou nitidamente a espessura muscular. Mas, em contrapartida, o grupo com obesidade estagnou completamente, sem qualquer mudança na espessura. De cara, isso faz parecer que o treinamento simplesmente falhou para elas, não é mesmo? Mas calma, porque os pesquisadores explicam que existe um motivo fisiológico profundo para isso. Eles sugerem que essa falta de crescimento muscular visível no grupo com obesidade pode ser culpa da chamada resistência anabólica. Isso é um fenômeno onde fatores internos, tipo o acúmulo de gordura nas próprias fibras musculares, acabam bloqueando o sinal que o corpo manda para sintetizar novas proteínas. Basicamente, dificulta o aumento físico do músculo, mesmo com muito exercício. Porém, a história dá uma reviravolta sensacional na parte 5, ganhos funcionais universais.
Exatamente quando os dados morfológicos pareciam super desanimadores para o grupo com obesidade, os dados funcionais mostram uma realidade triunfante. Ambos os grupos experimentaram picos maciços e quase idênticos na força física pura. A capacidade de estender as pernas sob carga aumentou de forma drástica para todo mundo, provando que a intervenção foi um sucesso absoluto. Olha que dado incrível! Enquanto o grupo com obesidade não teve nenhum crescimento muscular visível lá no ultrassom, a força de extensão de pernas dela saltou de forma surpreendente, em mais de 42%. Esse número acabou até superando um pouco o ganho, que já era impressionante, de 33% do grupo de peso normal. É a prova irrefutável de que o músculo estava se adaptando e ficando muito mais forte por dentro. E tem mais, esses ganhos absurdos de força se traduziram de forma universal em mobilidade para a vida real. Ambos os grupos tiveram melhorias que transformam vidas num equilíbrio, na velocidade ao caminhar e naquela agilidade fundamental de se levantar de uma cadeira. No fim do dia, são exatamente essas métricas que garantem a nossa qualidade de vida. O que nos prepara para a nossa última sessão, a parte 6, Repensando a Saúde Muscular. Tudo isso constrói uma visão completamente nova e libertadora sobre condicionamento físico, em especial para os adultos mais velhos. O grande aprendizado aqui é que puxar peso fornece benefícios funcionais gigantescos e preserva a independência a longo prazo, mesmo se não alterar de forma alguma o tamanho ou a aparência externa dos músculos. O impacto mais valioso do exercício costuma ser invisível aos olhos. Para fechar nossa análise de hoje, fica aquela provocação essencial. Será que a obsessão constante da nossa sociedade com mudanças físicas e estética não é só uma grande distração? Focar apenas no que aparece no espelho ou na balança pode esconder a saúde funcional, que é o que verdadeiramente importa para manter a gente ativo e independente. É sempre bom lembrar que a verdadeira força vai muito além da aparência.